fez aí uma retomada de alguns tópicos pertinentes à economia política, né, que vocês já viram na outra matéria, no período inicial. E a partir de agora a gente começa a entrar nos pormenores da análise econômica do direito. E essa aula de hoje é uma aula introdutória desses conceitos e vai ser aqui no final dessa aula que a gente vai colocar aí uma marca para a nossa prova, tá? Na aula que vem nós vamos fazer uma retomada desses conceitos que nós estudamos até agora, ok? E na aula que vem a gente vai ter essa revisão não só a teórica, como eu vou trazer alguns exercícios aqui para vocês terem uma noção de como que vai ser cobrado na prova, beleza? Deixa eu projetar aqui para vocês a aula. E na aula passada a gente falou sobre as falhas de mercado, né? Foi o último conteúdo que nós estudamos. E essas falhas de mercado, elas são nada mais, nada menos do que algumas configurações da vida real, né? Alguns ambientes em determinados mercados que fazem com que o equilíbrio atingido ele não seja o mais eficiente possível. Né? Então, nós falamos na aula passada a respeito de uma série de ocorrências que nós denominamos de falhas de mercado, como competição imperfeita, externalidades, é, falamos de risco moral, falamos de assimetria de informações. Então, uma série de ocorrências que fazem com que o mercado ele não atinja a configuração mais eficiente possível, ou seja, ele não esteja no melhor ponto possível para consumidor e produtor. Essa ideia de eficiência, ela está ligada a um conceito econômico chamado de bem-estar. Tá? Então, um mercado em desequilíbrio, um mercado ineficiente, ele não gera o maior bem-estar possível. Esse bem-estar, ele tem a ver com a ideia de que todo mundo, todas as pessoas atuam no sentido de maximizar as suas ações. Ou seja, o resultado que eu vou buscar, ele é o melhor possível dentro daquele contexto. Nós sempre atuamos para buscar o melhor resultado possível das nossas ações. Esse bem-estar, em termos econômicos, ele está muito ligado, quando você pensa no consumidor, da satisfação por um produto, pela compra de um produto, pelo uso de um produto. Então você tenta comprar com o seu dinheiro, você fazer a melhor transação possível, no sentido de pagar o mínimo possível para um produto que você entende que vai te agregar em satisfação, seja de uma necessidade, seja de um desejo. Então o consumidor ele está a todo momento tentando pagar o mínimo possível e extrair em contrapartida, o maior bem-estar possível, a maior satisfação possível, a maior satisfação de uma necessidade ou de um desejo. Por outro lado, o produtor, na ótica dele, ele está sempre tentando extrair a maior receita possível, né, quando a gente fala de aspectos econômicos, a maior receita possível, ele tenta cobrar o maior preço possível dentro do menor custo de produção possível. Tá? Então, tanto na ótica do consumidor quanto na ótica do produtor, existe uma tentativa de maximizar esse resultado das suas ações, cada um com a sua ótica, certo? E, como eu já falei para vocês, independe de você ser uma pessoa física ou você ser uma pessoa jurídica, na verdade, a ótica a qual você vai atender, tentar atender, vai depender do seu polo, ou seja, da sua posição numa negociação. Então, você, na maioria das vezes, numa negociação comercial, você é consumidor. Então, você tenta, na maior parte das vezes, pagar o menor preço possível para extrair o maior bem-estar possível daquele produto. Só que você imagina que você quer vender alguma coisa usada, né? Então você não é empresário, não é nada, mas você tem, sei lá, um celular usado aqui que você quer vender. Você vai tentar cobrar o maior preço possível para esse celular, certo? Então isso depende da posição na qual você se encontra naquele momento. Depende dos incentivos aos quais você está sujeito para a tomada de decisão, para a determinação das suas atitudes. Então, novamente, não interessa se você é pessoa física, pessoa jurídica, se você é funcionário, se você é patrão, se você é um funcionário de escalão baixo, escalão alto, todo indivíduo, ele sempre vai atuar para tentar extrair o maior bem-estar possível, a maior eficiência, a maior utilidade possível das suas ações dentro do contexto no qual ele está inserido, ok? Então, dependendo da sua posição naquele momento, ou seja, naquele dado marco temporal,
naquela situação tecnológica, naquela situação, enfim, todas as circunstâncias que cercam você, dependendo da sua posição, você tem incentivos para agir num sentido ou em outro, ok? Isso fica muito claro quando a gente fala das falhas de mercado, porque vou dar um exemplo da poluição, que é uma externalidade negativa. Eu dei o exemplo na aula passada de uma fábrica que está instalada em Campos e os seus consumidores estão fora do Brasil. A poluição gerada por aquela fábrica, ela não atinge os consumidores do seu produto. Logo, eles não têm motivos para deixar de consumir ou, eventualmente, aceitar pagar mais caro por uma adaptação na fábrica, certo? Pela ótica daqueles consumidores, não faz sentido eles internalizarem esse custo, eles absorverem esse custo, porque eles não estão sendo afetados pelo problema que essa fábrica está gerando. Então, isso não é um egoísmo, isso não é uma falha moral daqueles consumidores. Significa que naquele ambiente, naquela situação específica, os incentivos não contribuem para que eles deixem de consumir ou paguem mais caro por aquele produto. Tá? Não faz sentido racional, do ponto de vista daqueles consumidores, eles tomarem qualquer atitude em relação à poluição que aquela fábrica gera, ok? Então, num primeiro momento, eles não têm motivos para modificar o seu consumo, mesmo aquela fábrica poluindo. Tá? Do ponto de vista de quem mantém a fábrica, ou seja, do ponto de vista do produtor, uma vez que os seus consumidores estão pagando um preço que ele entende adequado e não tem motivos para ser diferente, também não vai haver, da parte deles, nenhuma iniciativa em corrigir o problema da poluição. Porque, embora aquelas pessoas possam morar em Campos, né, os funcionários vão morar em Campos, às vezes os diretores, eventualmente os acionistas, né, donos daquela empresa moram em Campos, mas o retorno para eles em termos de satisfação, quer dizer, o que eles estão extraindo daquela relação, uma vez que eles estão sendo remunerados, né, cada um com a sua espécie de remuneração, então os empresários, os donos, né, estão sendo remunerados pelo lucro, os funcionários pelos seus salários, eles também não têm incentivos para modificar a sua atuação. Só que existe um problema, existe uma externalidade, existe um efeito colateral negativo que está sendo imposto para o restante da população. Porém, do ponto de vista de cada um, você tem incentivos que contribuem para que eles não modifiquem as suas ações. Ou seja, não é por egoísmo que eles vão fazer isso, mas simplesmente a relação custo-benefício não fecha para eles corrigirem o problema da poluição. Imagina o produtor assumir o ônus de corrigir o problema da poluição se isso não vai modificar o consumo dos seus produtos. Então, para que uma fábrica vai adaptar a sua matriz de produção, gastar mais dinheiro, contratar equipamentos mais tecnológicos, que são mais caros, para gerar menos poluição, se isso não vai se reverter em melhores vendas, uma margem de lucro maior? Então, e novamente, isso não é um egoísmo, isso não é um problema moral, poxa, que mau caráter, quer poluir. Não, é porque naquela situação não há incentivos para que aquelas pessoas ajam de maneira diferente. Então você tem uma situação de ineficiência. Você tem um problema em que aquele mercado, as pessoas daquele mercado atuam de uma maneira, e se nada for modificado, vão continuar atuando dessa forma, mas existe um problema acontecendo em paralelo, ou seja, aquilo está gerando um problema, nesse caso, para a coletividade, está gerando uma ineficiência para a coletividade. Logo, é do interesse coletivo, é do interesse social que esse problema seja corrigido. E aí, a gente tem a figura do direito vindo socorrer, né, no caso a sociedade, para tentar resolver esse problema, certo? Então, o direito ele é chamado, uma vez que há um conflito, há uma insatisfação pelo fato da poluição estar gerando esse mal-estar, o direito ele é chamado a resolver esse problema. E quando o direito ele é chamado a resolver um problema derivado das atitudes, das condutas dos indivíduos da sociedade, ele tem que se atentar para que a solução fornecida pelo direito, ela de fato seja eficaz, ela de fato traga eficiência após a sua intervenção. Porque será que qualquer intervenção é idêntica? Então, se o direito determinar, o direito que eu falo assim, todo o conjunto, né, que abrange o direito. Então, se a solução pensada pelo direito for fechar a fábrica, será que isso é o melhor? É o mais eficiente do ponto de vista coletivo? Você deixar aquelas pessoas desempregadas? Será que se você obrigar aquela empresa a colocar um filtro, é o mais eficiente possível? E se os competidores dela, localizados em outras cidades, não tiverem essa mesma obrigação, essa empresa vai ser onerada, o produto dela vai ficar mais caro, ela vai vender menos, consequentemente vai ter um problema econômico nessa empresa lá na frente. Então tem que haver uma ponderação do direito, e muitas vezes essa ponderação ela
passa por uma análise cujo enfoque é muito próprio da análise econômica. Então, essa análise, ela toma, que o direito vai fazer, ela toma emprestado uma série de modelos, uma série de premissas que não são próprias da área do direito, mas sim da área da economia. Então, a partir de agora, a gente começa a desenvolver esses aspectos, essas premissas, essa metodologia da economia aplicada a problemas do âmbito do direito. Tá? Então, a gente já falou rapidamente aqui das falhas de mercado, e agora a gente vai entrar efetivamente na análise econômica do direito, ok? E aí eu começo essa introdução com uma provocação, né? Assim, se há limites para a lei, se há limite para a aplicação da lei, ou, dito de outra forma, se a lei ela é onipotente. Existe, principalmente quando a gente começa, né, quando a gente é leigo no curso de direito, né, ou quando a gente não estuda direito, existe às vezes um raciocínio um pouco, não é primitivo, essa palavra é um pouco pejorativa, né, mas um raciocínio muito simplista de que quando a gente tem um problema, basta que uma lei surja para resolver esse problema, né? Como se a lei por si só ela tivesse a capacidade apenas da sua promulgação, né, apenas dela ser publicada, dela ser aprovada dentro das instâncias legislativas pertinentes, como se ela por si só conseguisse resolver um problema da realidade, né? E a gente sabe que, na verdade, a criação de uma lei e a aplicação de uma lei, ela não é tão trivial, né? Se isso fosse simplesmente, se a gente tem um problema e a gente aprova uma lei, promulga uma lei para resolver esse problema, o mundo seria perfeito, né? Porque bastaria na ocorrência de uma determinada situação que a gente, enquanto sociedade, julgasse adequado ser corrigido, os legisladores se reunissem e determinassem lá o que a lei diz sobre esse problema. Então, por exemplo, eu já falei sobre isso na nossa aula, né? Uma lei do salário mínimo. Bom, a gente tem um problema social. Algumas pessoas têm um rendimento muito baixo, né? O rendimento que essas pessoas obtêm pelo seu trabalho, ele muitas vezes não é adequado para a sua subsistência, ou às vezes não é adequado para uma subsistência, digamos, normal. A pessoa vive, mas vive em dificuldade, né? A gente que gostaria que desejo, acho que todo mundo, né, que as pessoas vivam bem. Então imagine que fosse só simplesmente você ter a lei do salário mínimo e todo mundo ganharia aquele salário, pelo menos, né? Existe até anualmente na área de economia, virou até piada isso, que tem um instituto que faz uma série de pesquisas e ele estima qual seria o salário mínimo adequado para uma vida razoável, né, de uma pessoa. E aí sempre sai a notícia, o DIEESE diz que o salário mínimo deveria ser de R$ 2.500. Poxa, então por que a gente não aprova uma lei de salário mínimo de R$ 2.500? Simplesmente porque a aprovação de uma lei, a determinação, isso está escrito num código, por si só não modifica a realidade. E eu já falei desse aspecto do salário mínimo anteriormente. Então, se você tem uma lei que coloca como obrigatório para o empresário pagar um salário mínimo para aquela pessoa, na ótica do empresário, na ótica do contratante, e ele pode ser uma multinacional, e ele pode ser um mecânico, dono de uma oficina com 3 funcionários, o cálculo que qualquer uma dessas pessoas, seja ela um grande executivo, seja ela um microempreendedor, vai fazer o seguinte: bom, para eu contratar um funcionário, eu tenho que pagar R$ 2.500. Então, se eu tenho que desembolsar, vamos esquecer encargos, tudo. Imagina que é só o desembolso do dinheiro na mão daquela pessoa, tá? Vamos simplificar como a gente faz na nossa abordagem econômica. Então, vamos simplificar e dizer que não existem encargos ou qualquer outras coisas, indenizações, e que você só tem que pagar 2.500 na mão daquela pessoa. O cálculo que qualquer pessoa racional vai fazer é o seguinte: bom, se eu tenho que pagar R$ 2.500 para uma pessoa, o mínimo que ela precisa gerar para mim é 2.501, né? Porque eu tenho R$ 1 de lucro e aí eu vou contratar essa pessoa. Provavelmente 2.501 não é suficiente por todo o estresse que você tem para administrar uma empresa, administrar funcionário, mas simplificando, seria o menor nível de produtividade adequado para que você pudesse pagar R$ 2.500. Você tem que ter algum excedente, não faz sentido você trocar dinheiro, né? Vejam como essa questão dos incentivos, a racionalidade econômica por trás de qualquer pessoa faz com que todos ajam de uma maneira muito semelhante. Então, se o salário mínimo é R$ 2.500, você tem um funcionário que ele não consegue produzir R$ 2.500, ele produz 2.000, produz 2.100,
Não faz sentido você pagar para ele 2.500. Ninguém vai argumentar no sentido contrário. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que demitir essa pessoa, porque se a lei diz que o mínimo é 2.500, você não pode contratar por menos que isso, não faz sentido você manter a contratação de uma pessoa se a produtividade dela é inferior ao que você deveria pagar. Então, percebam que, como cada pessoa tem a sua produtividade, e quanto mais alta a régua, menos pessoas têm uma produtividade daquele tamanho. Então, se você pensa numa régua de R$ 300, você tem muita gente que produz muito mais que isso. Você pensa numa régua que está lá no parâmetro de R$ 2.000, você já tem bastante gente que não consegue produzir R$ 2.000 por mês na sua atividade. Se você coloca essa régua em R$ 20.000, você vai ter o mínimo da população capaz de gerar uma produtividade nesse montante. Então, quanto mais alta é a regra do salário mínimo, quanto maior é o valor mínimo a ser pago, você vai ter menos gente sendo remunerada pelo salário mínimo. Aí você tem duas opções. Você tem duas situações que vão acontecer a partir do momento que o salário mínimo começa a subir. Ou você vai ter mais desempregados, ou você vai ter mais gente numa situação informal, ou seja, pessoas que são contratadas, recebem seus salários, mas elas não estão enquadradas naquela situação legal, elas são chamadas de funcionários informais. Você paga na mão, você não registra essa pessoa no sistema do governo, uma série de coisas. Tá? Então vocês percebam que a lei, por si só, ela não é capaz de resolver um problema da realidade. Então essa questão do salário mínimo, se fosse simples resolver o problema da pobreza pelo salário mínimo, bastaria a gente jogar o salário mínimo lá em cima e aí todo mundo receberia esse salário mínimo. Mas infelizmente não é assim. E não é assim porque na ocorrência de uma mudança legislativa, na ocorrência da promulgação de uma lei, de uma modificação de uma lei, ou seja, quando existe uma mudança na realidade na qual aquelas pessoas estão inseridas, essas pessoas elas não vão simplesmente ficar como observadoras da realidade. Toda mudança na realidade, ela vai fazer com que as nossas ações, as nossas atitudes, elas se modifiquem, porque os incentivos se modificaram. Então, se antes, com o salário mínimo a R$ 1.500, eu tinha incentivos para ter 10 funcionários, porque aí eu tinha uma produtividade X que me permitia pagar. Se esse salário mínimo sobe, às vezes agora eu só vou poder pagar 5 funcionários. Então eu não vou ficar observando essa lei ser alterada e pagando mais do que eu deveria, com meu caixa fechando negativo. Ninguém vai fazer isso. Você vai modificar a sua atitude e, consequentemente, vai se adaptar àquela lei. Aí o Amaro colocou, tipo a lei que declarou que uma diarista trabalhasse 3 dias na semana tinha que ter carteira assinada. Exatamente, exatamente. Então, se você entende que, por exemplo, uma pessoa que trabalha 3 vezes na semana e agora você é obrigado a contratar pagando os encargos a essa pessoa, não se justifica, você não valoriza o trabalho executado, às vezes, por aquela pessoa no montante que você deveria gastar. Antes ela me custava R$ 1.000 porque eu pagava diária. Agora ela vai me custar 1.600 por conta dos encargos de contratação. Se você acha que 1.600 é um encargo muito caro, o que você faz? Você reduz a sua contratação daquela pessoa, e aí às vezes é um equilíbrio ruim para todo mundo, porque aquela pessoa ganhava 1.500, ganhava R$ 1.000, e agora ela passa a ganhar 800, por exemplo. Você não aumenta de maneira considerável a base de funcionários formais, ou seja, você só vai ter problemas, né? Você não vai ter benefícios por essa intervenção da lei. Então percebam que se um legislador super bem intencionado, ele vê o seguinte, poxa, o mercado de domésticas, ele tem um baixíssimo grau de formalização. Ele vai, coloca uma lei, ele promulga uma lei tentando resolver esse problema. Mas se ele não considera a maneira pela qual as pessoas vão reagir à promulgação dessa lei, ele pode agravar o problema, porque agora você não só tem um altíssimo grau de informalidade, como já existia, como o rendimento médio dessas pessoas diminuiu, porque com medo de estarem infringindo a lei, os patrões podem ter passado a contratar as pessoas apenas por 2 dias, né? Ou simplesmente, se a aplicação dessa lei ela é de muito difícil fiscalização, se embora promulgada você não tenha pessoas sendo atingidas por aquela lei, as pessoas simplesmente vão continuar pagando 3 dias e vão manter a informalidade, né? Não vão se adaptar à regra legal. Isso acontece, como eu falei, porque as pessoas reagem a incentivos, elas reagem ao ambiente econômico, não só econômico, mas cultural, legal, social no qual elas estão inseridas. E Adam Smith, que é conhecido como pai da economia, né? Adam Smith foi um filósofo
do século XVIII, XVII, acho 18, 1700, século XVIII. Adam Smith era um filósofo, né? E era um filósofo do comportamento humano. Então, percebam que a economia é muito ligada ao comportamento humano. E Adam Smith disse o seguinte: no grande tabuleiro de xadrez da sociedade humana, cada peça tem o seu princípio de movimentação, que é totalmente diferente do princípio que o legislador, ou seja, aquela pessoa que quer controlar a sociedade, gostaria que fosse o princípio de movimentação do cidadão. Então, quando muitas vezes os políticos eles estabelecem regras, quando um juiz, às vezes um tribunal inteiro, eles aplicam determinadas regras, muitas vezes eles podem estar tentando implementar um objetivo para aquela aplicação que não vai ser alcançado simplesmente porque as pessoas não vão reagir àquela lei, à aplicação daquela lei, da maneira como os políticos e os legisladores e os julgadores acham que vai acontecer. Então, você promulga uma lei como essa, que a partir de 3 dias de trabalho, uma empregada doméstica tem que ser registrada, e você acha que você vai resolver o problema da informalidade, só que as pessoas não reagem dessa forma, elas vão reagir de maneira diferente. Aí você agrava o problema que você tentou corrigir, certo? Justamente porque, novamente, as pessoas não são passivas a essa modificação da realidade. E essa abordagem, essa perspectiva que a gente está utilizando para analisar esse problema, ela tem por base os métodos da teoria microeconômica, que nós estudamos nas primeiras aulas, que é justamente o que eu expliquei no início desse nosso encontro de hoje. Os agentes econômicos, eles vão comparar custos e benefícios das alternativas que eles possuem. Então, quando vem uma lei dizendo que você deveria contratar formalmente uma empregada doméstica se ela atua 3 vezes ou mais no seu domicílio, você vai comparar o seguinte: bom, qual é o custo que eu vou ter com essa lei? Qual é o benefício que eu vou ter ao atender essa lei? Vamos trazer para o caso prático, né? Qual que é o benefício que eu tenho de registrar essa pessoa, do ponto de vista de quem está contratando, tá? Do ponto de vista de quem está contratando, você registrar um funcionário, você vai ter uma situação de maior proteção legal à sua conduta de empregador. Então, se você segue as regras de contratação daquele setor, você fica menos exposto a processos jurídicos, você fica menos exposto a sanções eventualmente que podem acontecer, como multas, etc. E qual que é o custo que você tem? Você vai ter um custo financeiro maior, ok? Então, se você registra essa pessoa, você vai ter como benefício uma proteção legal e como custo o dispêndio financeiro que você vai ter. Se esse dispêndio financeiro, se esse gasto imediato que você vai ter, na sua cabeça, ele supera os benefícios, você não vai tomar essa atitude. Então, vamos supor, você pagava 1.000 e agora com os custos derivados da formalização, você paga 1.600. Como é que vai funcionar na sua cabeça? Bom, eu tenho que desembolsar agora R$ 600 para que eu me proteja de um possível problema no futuro. Qual que é a probabilidade desse problema no futuro? Se você entender que essa probabilidade é baixa, possivelmente você vai dar mais peso aos custos que aos benefícios. E aí qual vai ser a sua atitude? Você não vai registrar essa pessoa, você não vai contratar essa pessoa de acordo com as regras. Se você acha que é extremamente provável que você seja processado ou que você sofra uma sanção pela sua conduta, você vai dar mais peso aos benefícios. E aí o que você faz? Você vai contratar essa pessoa, certo? Você vai se adequar à legislação. Isso, obviamente, pressupondo que você tenha capacidade financeira de pagar mais R$ 600. Porque se você não tiver essa capacidade financeira, aí você não tem o que fazer. Os custos eles vão superar qualquer benefício, porque você não tem como arcar com esses custos. E, obviamente, você também não vai contratar essa pessoa, você vai diminuir às vezes. Então, a cabeça humana, quer dizer, a mente de quem está tomando uma decisão, ela opera em várias circunstâncias, diversas variáveis possíveis, e é quase impossível para um legislador ele conseguir mapear tudo isso. E muitas vezes os processos legislativos e o processo de tomada de decisões do direito, ele não leva em consideração essa situação.
o direito brasileiro, como nós falamos nas nossas aulas introdutórias, o desenvolvimento do direito brasileiro, durante muito tempo, ele não teve ponto de contato com a economia. Então, essa abordagem com caráter mais microeconômico, essa abordagem com caráter mais consequencialista, ele muitas vezes não era nem considerado na formulação e na aplicação das leis. Basicamente, o histórico, a tradição do direito que nós seguimos de maneira geral até hoje, isso vem sendo modificado, mas o histórico é muito pesado nesse sentido, levava em consideração a pura análise da norma. É justo, é desejável que a norma jurídica seja implementada dessa maneira? Então, pronto, ela é colocada assim no código e ela vai ser aplicada assim durante os julgados, sem olhar para a realidade. Então, essa lei, esse processo legislativo, o direito, ele ficava meio que encastelado, enquanto a realidade por fora, pelos muros desse castelo, não era observada. Então, as decisões eram tomadas, tanto no processo de criação quanto da aplicação das leis, sem olhar para os efeitos práticos daquele processo. Tá? E isso, obviamente, gera uma série de disfuncionalidades, tanto no aspecto da ineficiência, porque a norma jurídica ela acaba agravando um problema, quanto pelo aspecto simplesmente da baixa assertividade do processo legal. Ou seja, as pessoas ignoram aquelas leis, as leis não são implementadas. E isso tem um efeito colateral, isso tem um efeito no longo prazo muito ruim, porque as pessoas não confiam nas instituições. Aqui no Brasil a gente tem muito esse problema, né? Que essa lei não pegou, eu não vou ser atingido por essa lei. E aí você gera um ambiente de desrespeito, não só àquela lei, mas desrespeito geral à legislação, certo? E como eu vinha falando, esse mecanismo pelo qual opera a mente humana, ele é muito difícil de ser mapeado, porque ele não é só formado por aspectos econômicos, mas como eu falei, aspectos sociais e culturais, né? Todas essas circunstâncias, todos esses incentivos que cercam o indivíduo, eles serão avaliados naquele momento visando um melhor resultado possível, né? Visando, dentro de todos aqueles incentivos, informações, possíveis consequências das atitudes, qual é a atitude que aquele indivíduo vai tomar que vai gerar a maior satisfação, a maior relação custo-benefício. E veja como isso é uma coisa muito trivial, né? Vou dar um exemplo. Você está atrasado para um compromisso, e aí já é 10 horas da noite. Tá? Você está atrasado para um compromisso e é 10 horas da noite. Você sabe que nesse horário tem pouca gente na rua. Tem pouca gente na rua e tem pouca fiscalização também da lei. O incentivo que você tem, por exemplo, para furar vários sinais vermelhos, ele é muito grande, certo? Do que se você tivesse sei lá, 2 horas da tarde, com a rua cheia, porque você tem mais gente, você pode causar mais acidente, você tem mais presença, às vezes, de um aparato estatal, um carro da Guarda Civil, um carro de polícia, e aí você não vai sair furando o sinal sem parar, porque primeiro você pode causar um acidente, segundo, você pode ser multado, certo? Agora, no mesmo dia, no horário mais tarde, você está atrasado de tarde, você está atrasado à noite. Só que à noite você tem incentivos diferentes, características diferentes, para que você tome as suas ações de uma maneira diversa do que você tomou mais cedo naquele mesmo dia, num contexto muito semelhante. Tá? Então vocês vejam que mesmo em exemplos triviais, como as circunstâncias e os custos-benefícios que nós analisamos modificam a nossa atitude. Então, à tarde, eu atrasado para um compromisso, deixei de furar os sinais vermelhos, porque ou eu poderia causar um acidente, é mais provável, né, de eu causar um acidente, ou é mais provável de eu tomar uma multa. À noite é muito mais improvável que isso aconteça, então eu tenho mais incentivos para agir nesse sentido. O mesmo agente, no mesmo dia, mas em contextos ligeiramente diferentes, esses agentes econômicos vão tomar. Agentes econômicos não, porque não é uma situação eminentemente econômica. Esse agente racional, ele vai tomar uma decisão diferente. Como que o direito poderia responder a esse problema? Por exemplo, bom, se eu identifico que à noite eu tenho um nível de desrespeito às leis de trânsito muito maior, eu preciso analisar o que está levando essas pessoas a tomarem essa decisão à noite. É uma maior sensação de impunidade? Bom, então talvez eu devesse aumentar o policiamento, talvez eu devesse colocar radares naquela rodovia, naquela rua, câmeras de segurança naquela rua, para poder trocar o incentivo trocar os incentivos, na verdade, que levam as pessoas a agirem de determinada forma. Então imagine, então, que a partir do momento que é colocado um radar, uma câmera
seja de dia, seja à noite, a probabilidade de eu ser multado é muito alta. Então, eu vou ter uma conduta mais favorável ao fato de que eu devo cumprir as leis de trânsito, não posso sair furando o sinal. Ainda nesse exemplo, vamos imaginar que mesmo colocando o pardal, né, o radar, a multa demore vários meses para chegar, ou você tem diversos recursos possíveis junto ao Detran para você não pagar aquela multa. Tá vendo como é que você começa a todo que contribui, né, para a questão, modifica os incentivos. Então, se tem o radar, mas eu acho que essa multa não chega, ou eu acho que se ela chegar eu consigo recorrer indefinidamente, não vou pagar nunca isso, eu vou continuar delinquindo. Então, o radar não vai ser suficiente para poder modificar substancialmente o comportamento das pessoas, ok? Então, só para trazer um exemplo que não é eminentemente econômico, mas da maneira pela qual as pessoas tomam as suas decisões, as pessoas moldam as suas atitudes, e isso tem um interesse gigantesco para o direito, porque o direito ele tem que, em determinadas situações, dar respostas a condutas que estão sendo entendidas como ou injustas ou ineficientes. Tá? E aí, a análise econômica do direito, ela traz duas questões muito pertinentes, né? Se nós sabemos que o direito, perdão, se nós sabemos que, no primeiro ponto, as pessoas agem mediante incentivos e tomam suas decisões mediante os incentivos que a cercam, visando um resultado, ou seja, as pessoas agem visando, analisando qual é o resultado das suas ações, ou seja, elas atuam de uma forma utilitarista, consequencialista, né? Nós sempre analisamos qual é o desfecho das nossas atitudes. Então, se eu furar esse sinal, qual é o desfecho? Né? A cabeça nossa dificilmente pensa, eu deveria furar esse sinal, é correto ou não é? É justo, é moral? Não, peraí, se eu furar esse sinal, eu vou ser multado? Então, a nossa mente é muito pragmática nesse sentido. Se eu não contratar essa pessoa, se eu não atender essa legislação, eu vou ser processado? Qual é a chance de eu ser processado? Então, percebam que a nossa maneira de raciocinar ela é muito consequencialista. Ou seja, as consequências da nossa atitude é que são levadas em consideração para a gente definir o que a gente vai fazer, certo? Então, como que as normas legais, como que a aplicação das normas legais afeta o nosso comportamento no sentido dessa consequência do nosso comportamento, né? De que forma as normas legais vão afetar as consequências das nossas decisões, ok? E uma vez que as nossas decisões são tomadas, ou seja, esse resultado final é medido em caráter de bem-estar, custo-benefício, de que maneira o direito ele pode visar o aumento ou redução desse bem-estar para intervir na sociedade, tá? Então, de que maneira, qual é a medida de bem-estar que o direito deveria avaliar para definir quais são as intervenções na realidade, tá? Isso faz com que a análise econômica do direito ela estude o direito e as suas instituições. O que são instituições do direito? O processo legislativo, a jurisprudência, a aplicação da lei, o aparato repressivo do Estado, tudo que envolve a criação de normas, a aplicação de normas, a manutenção das normas, são instituições do direito. A análise econômica do direito, ela vai analisar todo esse arcabouço, tendo como princípio essa racionalidade do indivíduo. Ou seja, tendo como princípio pessoas que não vão avaliar se é justo, moral, se é belo, se é ético, mas vão analisar custos e benefícios das suas ações. Então, um pragmatismo racional muito grande. Né? Então, se eu tomo, se eu tomar essa atitude, quais são as consequências que eu vou colher? Né? Quais são os custos da minha atitude, quais são os benefícios da minha atitude? Tá? Então, a análise econômica do direito, ela vai sempre olhar para as instituições jurídicas, e, novamente, quais são essas instituições? Processo legislativo, de criação de leis, de modificação de leis, o processo de aplicação de leis pelo Estado, principalmente através da jurisprudência, através dos julgados, e o aparato repressivo do Estado, ele sempre vai olhar para isso com esse enfoque racional, com o enfoque de que, uma vez que as pessoas tomam suas atitudes baseadas em custos e benefícios, a estrutura do direito deve considerar esse raciocínio para modular a sua atuação. A análise econômica do direito, ela pode ser definida, como nós já falamos na introdução da nossa matéria, como a aplicação
de métodos e teorias econômicas na formação, estruturação dos processos de direito e dos impactos que esses processos têm na nossa realidade. De que forma as instituições legais, as instituições jurídicas, eles impactam na realidade dos indivíduos. Porque não é interessante para ninguém, novamente, que o direito fique encastelado dentro da sua própria área de atuação, uma vez que o direito ele é eminentemente normativo, ele é de forma ele é de forma prática, de forma fatal, uma intervenção na realidade que vai mirar determinados objetivos. O direito não existe para dizer o que é justo e o que é belo, mas sim para colocar na prática o que o legislador entende como adequado. E esse adequado, obviamente, vai atender a algum tipo de conceito de justiça, certo? Mas não há justiça se essa lei é criada, ela não é aplicada, ela é aplicada num caso ínfimo de todas as situações em que ela deveria ser chamada a atuar. Então não existe justiça se ela não é concretizada, ou se ela demora a ser concretizada, ou se ela é concretizada naquele caso específico, ao custo de diversos outros casos em que não aconteceu aquela atuação, ou cujos reflexos daquela implementação justa podem ser muito mais negativos do que resolver aquele caso específico. Ou seja, o direito também tem que olhar para as consequências da sua atuação e não simplesmente definir se sendo moral e justo aquilo deve ser implementado. É moral e é justo e deveria ser implementado. Ok, mas quais são as consequências da implementação dessa regra? Então, o direito também tem que tentar ser, de alguma forma, consequencialista. Ele também tem que estar atento para as consequências, para os efeitos da sua aplicação, ok? Pessoal, até aqui tudo bem? Eu vou falar agora sobre uma retomada histórica mais detalhada do que nós fizemos. Até o que eu falei até aqui está ok? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só mudar a ordem dos slides aqui, que eu acho que vai ser mais fácil a gente colocar essa parte para o final, tá? Espera aí. Então, para a gente continuar esse raciocínio, deixa eu mudar aqui, eu coloco esse aspecto mais para o fim. Não vai, acho que vai melhorar muito o nosso entendimento se a gente seguir da maneira como eu coloquei agora. Peraí. Então, até para a gente continuar o nosso raciocínio, né? Então, sob uma perspectiva econômica, né? Então, quando a gente faz uma abordagem econômica do direito, como eu falei para vocês, as normas legais, a jurisprudência, elas têm que buscar algum tipo de arranjo, ou seja, elas têm que se mostrar na realidade buscando a eficiência, buscando trazer de fato para a realidade aspectos que são considerados pelos seus cidadãos. Ou seja, trazer uma certa racionalidade econômica para a atuação do direito, no sentido de que, uma vez que aqueles arranjos eles são entendidos pela população como adequados, você vai ter uma maior aderência, você vai conduzir os indivíduos para para o objetivo do legislador, ok? E muitas vezes o direito, ao tentar corrigir problemas sem considerar essa eficiência econômica, ele gera uma situação pior, como nós falamos agora há pouco. Tá? E muitas vezes o direito ele não deveria tentar resolver problemas desse ponto de vista jurídico através dos instrumentos clássicos do direito. Talvez isso seja melhor resolvido por outros instrumentos que o direito vai ter uma atuação indireta. Então vamos pensar aqui, como eu coloquei nesse exemplo do segundo parágrafo, algum tipo de injustiça social que exista na sociedade e que o direito simplesmente resolve de uma maneira mais ineficiente que outras instâncias do Estado. Por exemplo, se eu tenho pobreza, se eu tenho uma situação assim de desigualdade, será que não é melhor eu tentar resolver isso através de uma política pública de gasto do Estado, no qual o direito ele vai atuar de maneira a
regulamentar aquilo sem ir para a prática, né, sem você levar esses casos aos tribunais, por exemplo, sem ter leis específicas para combater a pobreza, né? Será que não é mais eficiente eu desenvolver um programa de governo dando dinheiro para as pessoas, como, por exemplo, é o Bolsa Família, ao invés de eu tentar judicializar uma questão tentar resolver o problema da pobreza pontualmente, caso a caso? Será que não é mais fácil o direito ele auxiliar de outra forma a, 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 a resolver esse problema? Por exemplo, há um tempo atrás, vou tentar trazer de uma maneira mais prática aqui. Há um tempo atrás, essa polêmica voltou, mas ano passado isso teve uma discussão, ficou meio adormecida, agora está voltando. Teve uma discussão no seguinte: livros deveriam sofrer tributação? Então, assim, a gente deveria ter impostos sobre os livros? O que vocês acham? Coloquem aí a. Por que vocês acham que os livros não deveriam ser tributados? Eu acho que todo mundo respondeu não, né? Mas por que vocês acham que não deveria ser tributado? Por que os livros especificamente não deveriam ser tributados, tá? Vou dar um exemplo. Esse copo, o celular, essa caneca, esse computador, tudo isso tem tributação, certo? Então, todos esses produtos que eu mencionei, eles são tributados. Por que os livros não deveriam ser tributados? A Ana Beatriz e a Mariana colocaram aqui. Porque o acesso vai ser mais difícil. Mas por que as pessoas deveriam ter acesso facilitado aos livros? Por que as pessoas deveriam ter um acesso mais facilitado aos livros do que ao celular, por exemplo? Que vocês enxergam, por exemplo, que a educação é um valor que deveria ser fomentado pelo Estado? Então, de maneira geral, a Marina, a Mariana, a Ana Beatriz, acho que também deve ser, a Juana colocou agora aqui, o João tinha colocado mais cedo, talvez concorde também, que a educação é um valor que deveria ser fomentado pelo Estado, um valor positivo. Percebam que, agora trazendo para a nossa realidade da análise econômica do direito, tá? Tentando, e aí não vamos, não é meu objetivo aqui dar uma resposta definitiva a essa questão, tá? Mas eu quero trazer um ponto de vista para a gente poder analisar essa nossa situação. A gente está, nesse momento, a justificativa que vocês colocaram, de maneira geral, é que a educação é um valor que deveria ser fomentado pelo Estado. Então percebam que nós estamos atuando nesse momento como com uma premissa moral, ok? Então, do ponto de vista ético, moral, e eu concordo, a educação ela deve ser fomentada pelo Estado. E livros, de forma geral, ajudam na educação, né? Você amplia seu horizonte de conhecimento, você melhora a sua capacidade de entendimento, capacidade de escrita, e isso, de fato, é positivo, de maneira geral, para a população. Então, de fato, existe um aspecto moral a ser considerado nessa questão, né? Mas a gente vai trazer agora uma análise econômica do direito, uma abordagem mais prática para essa questão. E aí a gente tem o seguinte: no Brasil, a maior parte das pessoas que consome livros tem uma renda superior à média da população. Então, no Brasil, de forma geral, os consumidores de livros, quer dizer, as pessoas que pagam por esses produtos, têm uma renda superior à média da população. Elas estão num, num quadrante mais elevado de renda do que o restante da população. Uma vez que esses livros eles não são tributados, o Estado está abrindo mão de recolher recurso da população. E uma vez que dificilmente o Estado vai deixar de gastar por conta de não arrecadar com livros, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar essa tributação para outros produtos, ok? Da população. Outros produtos da população, perdão, outros produtos da economia.
Imaginem que uma parte dessa tributação ela seja compensada na parte de remédios, na parte de alimentos, na parte de transporte. Então imagine que por abrir mão da receita tributária dos livros, do consumo de livros, ok? O Estado ele tenha que arrecadar mais para fazer frente aos seus gastos em outras áreas. E aí ele desloca uma parte dessa tributação para alimentação, para transporte, para medicamentos. Vamos pensar na parte de alimentação. A alimentação, para uma pessoa de menor renda, ela tem um peso muito grande dentro da sua cesta de consumo. Tá? Então, uma pessoa que ganha R$ 1.000, ela gasta, vamos colocar, 50% da renda dela com alimentação. Consequentemente, existe um peso tributário considerável na renda dessa pessoa por conta dos impostos que existem nos alimentos. Uma pessoa que ganha R$ 10.000, ela vai gastar 5% da renda dela, porque se você, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, de maneira geral, não tem muita. Já vou chegar lá, Ana, nessa questão de como a gente pode dizer se isso vai acontecer ou não, né? Mas uma pessoa rica, ela não vai consumir 50% da renda dela com alimentação, certo? Não tem nem como isso acontecer. E aí ela tem 5% da renda dela com alimentação, consequentemente o peso tributário na renda dela é muito pequeno, dessa tributação dos alimentos. Significa dizer que os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos sobre a alimentação do que os mais ricos, porque a alimentação de uma pessoa pobre consome uma fatia do orçamento muito maior do que uma pessoa rica. Vamos supor que não é assim, mas só supondo que 50% dos alimentos é tributação, significa que uma pessoa pobre gastaria 25% da renda dela com tributos, tá? E no caso de uma pessoa rica, ela gasta 2,5% da renda dela com tributação. Partindo do raciocínio de que a gente abre mão de colocar em outras esferas de produtos, e partindo do princípio que isso está amparado em dados, de que as pessoas mais ricas consomem mais livros do que as pessoas pobres, muito mais, significa dizer que nós estamos, ao abrir mão da tributação dos livros, nós estamos subsidiando as pessoas mais ricas, ok? Porque eu estou deixando de cobrar tributos delas e estou cobrando tributos de pessoas que são mais pobres. Então, ao você tirar esse imposto dos livros, considerando que quem compra livro, de modo geral, são pessoas mais ricas, você está dando um subsídio do Estado à compra de livros por pessoas mais ricas, ok? Então, esse é o cerne do problema. E essa abordagem é uma abordagem que se socorre de uma metodologia da análise econômica do direito. Vejam que esse aspecto eu não coloquei em momento nenhum se é justo que você tenha um subsídio para a educação ou não. Porque a educação é positiva tanto para uma pessoa de maior renda quanto para uma pessoa de menor renda. Ela é mais positiva para uma pessoa mais pobre, mas ela não deixa de ser positiva para uma pessoa rica. Então, uma questão que poderia ser colocada é a seguinte: nós devemos subsidiar livros, ou seja, nós devemos isentar os livros porque a educação é um valor a ser preservado? E aí percebam que esse raciocínio de valor a ser preservado é uma abordagem muito própria do direito, valorativa. Então nós estamos colocando um valor como adequado e esse valor ele vai ser protegido pelo direito. Será que não seria mais adequado para que a gente conseguisse conciliar essas duas coisas, uma solução do tipo, não, vai ter tributação sobre livros, mas, por exemplo, alunos de escolas públicas terão um voucher, um vale-livro, um valor, sei lá, de R$ 20 para cada aluno, para ser utilizado ao longo do ano. Ou seja, eu reconheço que existe um valor a ser preservado, ok? Mas eu utilizo um outro instrumento com vistas a ser mais eficiente, ok? Ou seja, eu vou atacar de maneira pontual, de uma maneira mais barata para os cofres públicos, de uma maneira mais assertiva, e aí vejam que essa é uma abordagem muito prática do problema, ok? E vou tentar conciliar essa questão. A educação é um valor a ser preservado, mas ela é mais valorizada para pessoas mais pobres. Consequentemente, eu posso tentar conseguir uma solução para beneficiar principalmente essa população mais pobre. Então, eu tributo os livros e dou um vale-livro, por exemplo, isso é uma sugestão, para alunos da rede pública, de maneira que eles possam comprar livros. Ou seja, eu trato todo mundo
de maneira igual, e na prática eu estou tributando as pessoas mais ricas, e ao mesmo tempo eu tento solucionar um problema, mas não pela via do direito, naquela abordagem mais moral, mais valorativa, mas tento resolver o problema de uma maneira mais prática, mais pragmática. Entenderam? Então, novamente, eu não estou dizendo que se isso deve ser feito ou se isso não deve ser feito, mas quando você pensa por esse prisma, você percebe que a situação ela não é tão trivial. Ah, devo tributar livro? Não, porque a educação é um valor. Beleza, mas espera aí, vamos analisar isso de uma maneira mais profunda. Vamos olhar para a prática, vamos olhar isso na vida real, como funciona, e não um direito a priorístico, né? Um direito que só trata as coisas a princípio. A princípio, a educação deve ser preservada, logo eu não devo tributar livros. Espera aí, temos esse valor aqui, mas vamos olhar aqui na prática como isso funciona. Eu tenho que a educação ela é importante, deve ser valorizada, mas eu tenho que, nessa situação específica, eu estou, nesse momento, subsidiando o consumo de pessoas mais ricas. Logo, será que a melhor maneira de coordenar essas duas coisas é manter a isenção dos livros? Pode ser, não estou dizendo que essa não é uma solução adequada, mas a análise da questão somente pelo prisma moral, pelo prisma valorativo, ela não é o que a análise econômica do direito preconiza. Porque pode ser que essa solução seja mais eficiente. O Estado vai arrecadar menos, o Estado vai ter que compensar essa tributação onerando pessoas mais pobres, ok? E o efeito líquido de bem-estar, ele não está sendo o melhor possível. Às vezes, a melhor maneira seria você dar um vale na mão das pessoas mais pobres e essas pessoas vão efetivamente gastar isso com o livro. Quem vai estar custeando vai ser o governo de toda forma. Então, a gente não vai deixar de ter um incentivo público à leitura, não vai deixar de ter um incentivo público à educação, porém, é uma solução mais direcionada a um problema prático. E não ficou apenas na análise valorativa de que educação é um valor a ser preservado, logo eu devo ter uma isenção tributária. É justamente isso que está aqui nesse segundo parágrafo. Para a análise econômica do direito, muitas vezes vai ser mais eficiente utilizarmos outros instrumentos, como nesse exemplo que eu dei, e é o que está escrito aí, um gasto fiscal, um gasto orçamentário, para corrigir um problema de justiça. Ao invés de isentarmos os livros de tributação, vamos fomentar diretamente o consumo de livros pela população mais pobre. Talvez essa situação ela seja mais eficiente tanto para você melhorar o acesso à educação, quanto para economizar recursos do Estado, do que simplesmente você isentar a tributação de todos os livros. Ou seja, você vai estar olhando para o aspecto mais prático, para o aspecto mais de resultado final, e menos para o aspecto a priorístico, de um valor anterior que deve ser preservado. Eu já vou responder essas perguntas que estão aqui, mas conseguiram entender a diferença de uma análise puramente do direito valorativa para uma análise econômica do direito que traz para a realidade esse problema, coloca dados, coloca situações da realidade, começa a considerar as consequências de cada uma das abordagens, percebem como essa abordagem é diferente do que a gente está tradicionalmente habituado a ver no curso do direito ou a raciocinar pelo nosso modelo normativo atual no Brasil? Percebem como a análise econômica do direito contribui para o problema? Novamente, não estou dizendo que a solução mais adequada é a que eu propus, mas seria uma solução proposta pela análise econômica do direito, tá? Então, deu, pessoal, para assim, nessa situação específica entender a diferença das abordagens? A Ana e a Rafaela falaram que sim. As outras pessoas que participaram, a Marina, Juana, Mariana, João, conseguiram compreender dessa maneira que eu expliquei uma diferente abordagem? E é essa abordagem que a gente tem que entender a partir da nossa matéria? Deixa eu ver aqui, a Ana colocou. Isso é uma incerteza. Quem garante. Na prática, né, você não tem exatamente definido, né? Você pode até ter, né? Dependendo do tipo de intervenção que você faz tributária, né? Você tem que abrir. Quando você abre mão de uma receita, você tem que dizer aonde você vai compensar, né? Mas nem sempre fica tão detalhado assim. De maneira geral, quando você abre mão de uma tributação numa parcela da economia, você dissemina essa compensação em outras áreas, né? Então, se você abre mão de uma arrecadação na área de livros, você vai compensar isso em todas as outras esferas, né? E se a gente simplificar e colocar um peso semelhante para todas elas, vamos supor, se a arrecadação de alimentos
responde por 20% da arrecadação total do governo, então você vai tirar 20% dessa diferença na alimentação. Consequentemente, você vai estar onerando os mais pobres, não em 20%, né, mas em 20% da receita tributária que seria obtida por livros. Tá? Mas isso na prática não é tão simples. Lógico, você pode fazer um estudo, e às vezes é até adequado que você faça, né, mas às vezes aí vem a questão da eficiência, né? Então, se você for tentar mapear tudo detalhadamente, aí às vezes você nem resolve o problema. Você vai passar tanto tempo e gastando tanto dinheiro estudando o problema que você não consegue resolver, certo? Então, essa abordagem da eficiência, ela não pode ser esquecida pela análise econômica do direito. Bom, temos um problema e vamos ter que olhar os dados na prática, mas se o custo para levantar esses dados, tratar esses dados, formular hipóteses para essa realidade, ele for muito grande, às vezes ele vai ser ineficiente também. Então, essa análise econômica do direito despreza essa solução, porque o custo para você tentar resolver o problema pela análise econômica do direito ele vai ser também muito alto, tá? Mariana colocou, tributários, por serem coisas de quem tem maior renda, se coloca mais imposto, essa diferenciação vai se perdurar. Pode ser que sim, Mariana, pode ser que sim. Por isso que, novamente, o objetivo da minha explicação não é dar uma resposta, não é uma questão fácil, é uma questão complexa. Se você me perguntar a minha opinião, eu, de maneira geral, olhando pelo aspecto da eficiência econômica, o ideal é que você tenha a menor distinção possível de tributação entre as mercadorias. Então, não é adequado que uma mercadoria, do ponto de vista econômico, tenha isenção, a outra tem um desconto, a outra tem uma alíquota cheia, a outra tem uma alíquota maior ainda para compensar. Então, não é interessante que você tenha na organização econômica cada tipo de produto sendo tributado de uma forma, tá? Pelo aspecto da eficiência econômica, que é muito ligado à nossa matéria, o ideal é que a tributação ela seja o mais uniforme possível, ou seja, com todos os bens e serviços pagando mais ou menos a mesma carga tributária. E aí você corrige os problemas através de políticas fiscais. Vou dar um exemplo. Existe uma cesta básica de consumo, né, que é uma lista de produtos que tem não uma isenção tributária, mas tem um tratamento tributário diferenciado. Então, existe na legislação uma série de produtos alimentícios que eles são considerados essenciais e que, por conta disso, eles têm um tratamento tributário mais favorável. Sabe uma coisa que tem nessa legislação, nesses produtos que tem incentivo tributário? Salmão. Então, basicamente, você está subsidiando o consumo de comida japonesa, que é praticamente consumido por pessoas de renda elevada. Então você tem uma distorção dentro desse problema da cesta básica, né? Você tem alimentos ali dentro que você tributa de uma maneira diferenciada e não são consumidos por pessoas pobres, né? Então você está abrindo mão da tributação de salmão e vai ter que, às vezes, compensar isso em outros produtos que são consumidos por pessoas pobres. O salmão ele é um exemplo pitoresco, né? Você tem uma série de distorções. Então, o mais adequado para você evitar essas distorções é o seguinte: bom, alimento, bota tudo com a mesma tributação. As pessoas pobres vão gastar mais com alimentação. Então, o que você faz? Você aumenta o valor do Bolsa Família, por exemplo. Você dá um voucher para a pessoa gastar no supermercado. Então, você tenta. Então, aqui no Brasil, existe um problema muito grande no aspecto tributário. Não é que os impostos têm que ser baixos, tá? Eu já vou responder, Ana, sua pergunta, mas aproveitando aqui a pergunta da Mariana, é mais simples de ser respondida. Não é que os impostos têm que ser baixos, né? O nível de tributação adequado, ele tem que ser suficiente para que o Estado levante recursos para que ele tenha uma atuação, e ele não pode ser tão alto que ele desestimule a atividade produtiva. A gente não falou sobre isso, mas talvez vocês tenham estudado em economia, política. Toda vez que você aumenta a tributação de um setor, você gera uma perda de capacidade produtiva naquele setor, tá? Chamada perda de peso morto. Então, qualquer aumento de tributação vai gerar uma queda de consumo naquele setor. Então, você, ao aumentar a tributação de um setor, você empobrece aquele setor que está sendo tributado, tá? A produtividade dele cai. Então, você não pode ter uma tributação tão alta que você gere uma perda de produtividade na economia, que você deixa aquela população sensivelmente mais pobre, tá? Então, existe um nível ótimo de tributação. Então, a tributação ela não pode ser tão baixa que o Estado não tenha dinheiro para pagar suas contas, e ela não pode ser tão elevada que você desestimule a atividade produtiva. Agora, nesse meio do caminho, o que não é recomendável você ter é muita distinção entre produtos, porque você afeta os preços relativos na economia. Então, as pessoas são levadas a tomar decisões olhando pelo aspecto tributário.
Quando você normaliza o tributo daquele produto, você percebe que, na prática, ou ele deveria ser consumido mais ou consumido menos. Tá? Então, os tributos, quando eles são colocados cada um de um jeito, você modifica a maneira pela qual as pessoas tomam decisões. Então, por exemplo, comida japonesa. Será que se o imposto for normalizado no salmão, as pessoas vão consumir comida japonesa da maneira como elas fazem hoje? Então, não, Igor, se o salmão ficar mais caro, eu vou comer menos comida japonesa. Então, será que o número de restaurantes japoneses que existe hoje, ele só não está dessa maneira por conta de uma distorção tributária? Quando isso for corrigido, será que eu vou ter 20 restaurantes japoneses em Campos? Não, vou ter 10, porque 10 não vão se justificar porque o consumo vai cair. Então significa que hoje 10 restaurantes japoneses estão consumindo recursos da sociedade, recursos humanos, recursos de capital, etc., que só estão acontecendo por uma distorção tributária. Então, o recurso, de maneira geral, ele está sendo alocado de maneira ineficiente na economia. Se a tributação for normalizada, se esse produto for colocado em um patamar normal de tributação, significa que esses recursos não deveriam estar empregados lá. Então, o problema da tributação não é ser baixa ou alta. Se ela é muito baixa, ela é ruim. Se ela é muito alta, ela é ruim também. Mas o problema dela é distorcer a alocação econômica. Tá? Que você leva as pessoas a colocarem recursos numa determinada atividade produtiva apenas por questões tributárias. Então, vou dar um exemplo. Zona Franca de Manaus. Qual que é a explicação racional para você ter fábricas na região amazônica, sendo que a maior parte do consumo da população está na região sudeste? Olha o custo de transporte que você tem para trazer um produto da região amazônica para a região sudeste. Isso não faz sentido econômico. Só existe a Zona Franca de Manaus porque ela tem incentivos tributários. Esses incentivos tributários que são fornecidos à Zona Franca de Manaus fazem com que aquelas empresas fiquem lá porque elas pagam menos imposto. Só que isso não é lógico do ponto de vista racional. A empresa não deveria alocar seus recursos por conta de menos impostos, mas sim na região onde ela é mais eficiente. Então imagina a distância que você tem que percorrer com diversos produtos para eles serem consumidos. Essas fábricas deveriam estar aqui no Sudeste, tá? Não deveriam estar em Manaus. Do ponto de vista econômico, é uma distorção da lei tributária. Então, não é o fato de ser alto ou baixo, é o fato de haver distorções, tá? Aí eu acabei entrando numa seara muito específica, deixa eu tentar voltar para a matéria. E Ana perguntou, quem é responsável por diferenciar esses produtos? Aí que tá, como dizem muitos economistas, né? E um que eu gosto muito, que é o Marcos Lisboa. Marcos Lisboa, ele é presidente do INSPER. Marcos Lisboa foi diretor do Banco Itaú, trabalhou no primeiro governo Lula na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Então, assim, é um economista com passagem no poder público, passagem no setor privado, agora ele está na área acadêmica e não pode ser acusado de ser de esquerda nem de direita, porque as ideias dele são num sentido, trabalhou num governo considerado de esquerda. Então, assim, é um economista que eu gosto muito porque ele tem toda independência para falar. Mas ele chama o arcabouço tributário brasileiro de manicômio tributário, porque de fato é uma loucura, né? Você tem diversas sobreposições de responsabilidade, você tem tratamento dado por lei, por normativo da Receita, aí chega às vezes no aspecto administrativo da Receita tem uma decisão, isso é judicializado e a justiça entende de outra forma. O Brasil de fato precisava de um reset na área tributária, né? Precisava assim botar tudo abaixo e fazer de novo, porque é uma loucura muito grande. Eu não sei te dizer especificamente quem faz considera esses produtos essenciais ou não, mas se eu não me engano, Ana, alguma área da Receita Federal isenção da cesta básica, tá? Mas eu não tenho certeza. Travou? Voltou? Para todo mundo travou? Travou em que parte que eu estava falando? Onde que travou? Pessoal, puxa o microfone, mais fácil vocês digitarem. Vocês ouviram a parte que eu falei do manicômio tributário, que existe uma confusão muito grande? Isso, que é na Receita, foi só isso que eu falei. Acho que é na Receita Federal. Acho que é alguma instância da Receita Federal responsável por definir o que está contido na cesta básica, tá? Eu acho que é a Receita que é responsável por fazer essa. Depois eu posso até pesquisar para dizer certinho, mas eu acho que é na Receita que tem essa. É a própria Receita Federal que tem essa responsabilidade. Pessoal, avançando aqui,
na nossa matéria, né? Eu quis fazer essa provocação, porque, como eu falei, a ideia da análise econômica do direito é que a gente chegue a diferentes abordagens, né, diferentes contribuições para o curso de direito. Não dizer se isso é correto, ou se com certeza há, eu falei a minha opinião sobre a questão tributária, mas com certeza há uma série de outras abordagens, né, outras visões a respeito da questão tributária, certo? E aí, a gente está falando muito de eficiência econômica, né? Muito de que pela análise econômica do direito, esse é um efeito desejável, né? Que a intervenção do Estado, que a intervenção da lei, ela busca uma eficiência econômica, mas vamos tentar conceituar essa eficiência econômica, tá? Então, do ponto de vista econômico, uma situação ela é eficiente quando o agente que está participando daquela relação ele extrai o máximo de bem-estar possível da sua conduta, da sua ação, tá? Esse é o aspecto individual. Esse máximo de bem-estar possível seria eu extrair, por exemplo, a maior satisfação, o maior lucro, a maior aderência ao objetivo da minha conduta com o menor custo possível, ok? Então, esse aspecto da eficiência econômica tem como um excesso entre benefícios e custos. Se nós analisamos benefícios e custos, nós sempre tentamos extrair o máximo de benefício com o menor custo possível, ou seja, o resultado dessa equação, tá bom? Do ponto de vista coletivo, o bem-estar coletivo é o somatório desse bem-estar individual. Então, uma situação ela é eficiente do ponto de vista individual quando um indivíduo ele extrai o máximo de bem-estar possível. Uma situação ela é eficiente do ponto de vista coletivo quando o somatório de bem-estar da sociedade ele está num nível mais elevado possível. Tá? Então, a eficiência individual tem a ver com a satisfação que cada agente econômico tem da sua conduta, da sua ação, da sua decisão, enquanto, do ponto de vista social coletivo, esse bem-estar ele é analisado como somatório de todas essas satisfações, né, de toda essa eficiência individual. Quando ela é somada, você gera o bem-estar coletivo. A questão é que esse bem-estar, essa satisfação, ela não é tão simples de ser analisada, né? Até porque as pessoas nem sempre elas vão ter as mesmas opiniões a respeito das coisas, né? E nem sempre nós vamos chegar a um acordo de coletividade do que é mais importante. É mais importante ter uma eficiência financeira, econômica, ou seja, gerar mais produtividade, ou é mais eficiente a gente ter uma distribuição mais igual daquela produtividade. Então, é adequado que eu tenha uma sociedade que tem 1 milhão de renda, mas que 50% desse 1 milhão está entre 10% da sociedade, ou é melhor que isso esteja igualmente dividido, né? Então, você também tem aqui dentro dessa questão da eficiência algum tipo de debate sobre o que é mais eficiente, o que de fato significa esse bem-estar. Esse bem-estar é econômico, ele é financeiro, ele é um bem-estar de satisfação individual, de qualidade de vida, de aspectos mais justos. Então, também existe esse debate sobre o que é bem-estar. De fato, pela análise econômica do direito, você tem que mirar um resultado de bem-estar. Mas existe um debate sobre qual é esse bem-estar. Tá? Então você tem que fazer uma análise consequencialista, você tem que analisar o resultado final, mas esse resultado final nem sempre será econômico. Tá? E existe, sem dúvida, uma escala, né, do que é mais adequado, do que é menos adequado. Esse tipo de abordagem, quando você olha para o resultado, ele é chamado no direito e também na economia de utilitarista, ou seja, você vê o resultado final, você analisa o resultado final para dizer o que deve ser feito ou não, tá? Ele não é um resultado, como nós falamos na questão do livro, não é uma análise, como nós falamos na questão do livro, de um aspecto anterior. Não, a gente está analisando uma situação final. Vamos trazer isso para uma situação prática aqui, para a gente ver como que essa eficiência econômica ela gera esse debate na análise econômica do direito. Então, olha só, vamos colocar aqui um exemplo em que nós temos uma sociedade com 3 pessoas, Igor, Maria e João, tá? E essa sociedade, ela tem 200 mil reais de riqueza, ou seja, de patrimônio total. E aí, essa sociedade tem a seguinte distribuição.
Igor tem 120, Maria tem 50 e João tem 30, ok? Então, Igor tem 120 mil, Maria tem 50 e João tem 30. O Estado, o direito, ele toma determinada atitude, ele faz alguma medida de caráter público, por exemplo, houve uma modificação no zoneamento urbano, passou asfalto numa rua, qualquer coisa que intervenha na realidade, e o resultado final é um patrimônio de 220 mil, que vai ser distribuído da seguinte forma: 140 para Igor, 60 para Maria e 20 mil para João. Percebam que a riqueza, ou seja, a eficiência econômica, ela foi maximizada, porque nós tínhamos um patrimônio de 200 mil e agora nós temos um patrimônio de 220 mil. Ou seja, houve um acréscimo de 10% na eficiência dessa sociedade, se a gente puder medir essa eficiência por valores econômicos. Mas a distribuição dessa riqueza, ela fez com que João, por exemplo, tivesse uma perda de patrimônio e que Maria, proporcionalmente, tivesse um acréscimo superior a Igor, proporcionalmente, tá? De maneira absoluta, Igor ainda tem uma diferença considerável em relação a Maria. E aí eu pergunto para vocês, essa medida de política pública, ela foi eficiente? Ela gerou uma situação melhor? Ou seja, a situação final, ela é mais eficiente que a situação original? Sim ou não? Por quê? Por quê, né? Claro. Direito é sempre por quê, pessoal. Não, sempre que houver uma pergunta na prova para vocês, mesmo que o professor não pergunte por que, justifique, você tem que justificar, tá? Sempre sim ou não, é por quê que ela não é mais eficiente. Essas respostas que vocês deram, pessoal, elas confrontam duas medidas de eficiência econômica, tá? E que nem sempre vai ser tão fácil a gente responder a essa questão, tá? Você tem, dentro da análise econômica do direito, você tem dois critérios de eficiência que são analisados, tá? De modo geral, o que vocês estão falando, que, bom, se a situação melhorou de maneira geral, mas piorou para uma pessoa, significa que não foi eficiente. Esse é um critério que nós utilizamos baseado numa expressão que é usada em diversas outras áreas de atuação, muito na administração, muito na área econômica propriamente, que tem a ver com o conceito de eficiência de Pareto, tá? A eficiência de Pareto é justamente essa ideia que vocês estão usando. Bom, houve um resultado final, mas esse resultado final prejudicou uma pessoa. Então, ou prejudicou alguns. Logo, você não foi eficiente porque você piorou a situação de alguém para gerar uma melhoria para outra pessoa. Então, pelo ponto de vista da eficiência de Pareto, a melhora ela só pode acontecer se não houver prejuízo das pessoas, da situação anterior das outras pessoas. Então, eu não posso considerar uma melhora se alguém nessa modificação ela foi prejudicada. Então, se houve um acréscimo de eficiência econômica, porém, isso gerou perda para algumas pessoas, não há mais um equilíbrio, não é necessariamente equilíbrio, mas isso resultou numa situação pior para alguma desses agentes econômicos, ela não foi eficiente, tá? Ou seja, a eficiência de Pareto, que é um conceito que a gente usa e que vocês expressaram agora, ela tem a ver com melhorar a eficiência total sem piorar a situação individual de algumas pessoas.
ou seja, você gera uma melhora coletiva, mas ninguém nesse segundo momento está numa situação pior do que anteriormente. Tá? Então essa é a chamada eficiência de Pareto. Essas melhorias elas vão se dando sem que as pessoas no momento seguinte estejam numa situação pior do que a anterior. Tá? O critério, se alguém tivesse respondido de que não, Igor, houve de fato um aumento de eficiência, porque o patrimônio total subiu. Esse critério de análise simplificada, analisando apenas o resultado final, sem olhar para essas distribuições individuais, é um critério de eficiência chamado Kaldor-Hicks. Tá? É um modelo, na verdade, econômico desses dois economistas, e ele recebe o nome de Kaldor-Hicks. Então, a eficiência econômica, quando ela é analisada pela análise econômica, quando ela é observada, quando ela é tratada pela análise econômica do direito, ela tem essas duas abordagens. A abordagem da eficiência econômica pela visão de Pareto, né, que a gente chama de Pareto eficiente, a situação é Pareto eficiente, ou seja, está havendo uma melhora, mas essa melhora está levando todas as pessoas para cima, e quando ela é Pareto eficiente, não tem como melhorar a situação de ninguém sem piorar a de outro, então chega numa situação de grande eficiência naquele momento, você não consegue melhorar aquela situação, e de maneira geral, os modelos econômicos, de intervenção, os modelos da área de administração, visando um aumento de produção de uma fábrica, por exemplo, eles sempre miram essa situação Pareto eficiente. Bom, nós temos que fazer intervenções aqui nessa matriz fabril, nós temos que fazer essa intervenção aqui na seara econômica, de forma que a gente chegue ao máximo de eficiência possível, né? Que aí seria uma situação Pareto eficiente. Isso nem sempre se verifica na realidade, nem sempre isso é possível. Por isso também existe um critério mais simplificado, que é o critério de Kaldor-Hicks, para você dizer se aquela situação ela é eficiente apenas pela melhoria do resultado final. E, analisando somente esse critério de eficiência econômica, nós poderíamos dizer que o desejável para uma sociedade é que haja sempre eficiência de Pareto. Porém, isso nem sempre é possível. Nem sempre é possível você fazer uma intervenção na realidade de maneira que a satisfação geral melhore sem que se prejudique a satisfação de algumas pessoas. Vou dar um exemplo. Eu falei agora Deixa eu dar um exemplo aqui de algum mercado que tem proteção por parte do governo. Um tempo atrás, ano passado. João poderia? Poderia, mas eu vou te dar um exemplo agora, Mariana, para você entender que não é necessariamente uma ação individual do João que causou isso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um setor, como foi ano passado, teve uma polêmica sobre isso, o setor de leite, tá? Aqui no Brasil existe uma certa proteção aos produtores de leite, tá? Então, os produtores de leite brasileiros, se eu não me engano, a competição dos produtores de leite brasileiros é com produtores de leite da Oceania, se eu não me engano, Nova Zelândia, Austrália, eu acho que é isso, tá? Eu posso estar viajando. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: no Brasil existe um imposto, existe uma dificuldade para importação de leite, tá? O mercado de leite, então, no Brasil, ele está organizado de uma forma em que, uma vez que você torna artificialmente mais caro trazer o produto importado para cá, os produtores de leite, eles operam no Brasil, os produtores brasileiros de leite, eles operam no Brasil num patamar de preço mais elevado do que se eles estivessem em competição internacional, tá? Então, vamos supor, na ausência de imposto, o produtor brasileiro vende o leite a R$ 5 e o produtor estrangeiro conseguiria vender a 4, tá bom? Só que existe um imposto, aí joga esse leite para 7, tá bom? O leite importado para 7 e o leite brasileiro fica em 5. Quando você considera a totalidade do mercado, o mercado de leite não é composto só dos produtores, mas também dos consumidores. E os consumidores de leite, eles são muito maiores que os produtores, certo? Com essa barreira tributária que você tem hoje, você está com o mercado organizado num nível de satisfação, vamos colocar, se a gente puder quantificar isso em reais, de R$ 100.000, tá? Então a eficiência econômica, a satisfação está em R$ 100.000 aqui dentro daquele setor. Se você tira essa restrição, se você tira esse tributo que está incidindo sobre o produto estrangeiro, você vai ter os produtores internacionais trazendo leite a R$ 4, e aí o produtor brasileiro vai ter que equiparar o preço dele, e você vai ter uma situação
após a troca, após a retirada dessa tributação, em que você vai gerar um aumento de bem-estar muito grande para os consumidores, que são em número infinitamente maior que os produtores, ok? Então, os consumidores, eles vão economizar muito mais dinheiro do que os produtores estão recebendo de excedente, ok? E você vai gerar uma situação final em que o bem-estar daquele mercado vai ter sido potencializado, porque os consumidores foram muito mais beneficiados, porém, os produtores brasileiros eles estão num patamar agora menor de satisfação, porque eles estão tendo menos receita pelas suas vendas, uma vez que eles estão competindo com o produto estrangeiro. Então, é uma situação que gera eficiência econômica, mas prejudicando a situação dos produtores, ok? Alguém vai dizer que é injusto que milhões de consumidores sejam beneficiados, enquanto nesse momento poucos produtores estão sendo beneficiados? Provavelmente não. Todo mundo deve concordar que é melhor que milhões de pessoas paguem mais barato pelos seus produtos do que apenas uma parte dos produtores estarem conseguindo lucros maiores que o normal por conta de uma barreira alfandegária, certo? Então é uma situação em que você vai ter um resultado final de maior eficiência econômica, porém algumas pessoas são perdedoras nessa modificação, entendeu? Então os produtores, se a gente vamos imaginar então que João aqui seja um produtor de leite. João então foi afetado por uma medida econômica, agora ele tem um menor grau de satisfação, mas Igor e Maria, que são consumidores de leite, tiveram um aumento de satisfação superior à perda de João. Então, houve de fato uma eficiência econômica e isso não é injusto. Então, nem toda situação em que você gera perdedores por conta de uma modificação na realidade é naturalmente injusta. Muitas vezes, esse perdedor ele estava anteriormente numa situação em que havia um incentivo tributário injustificado ou havia alguma característica de mercado que o favorecia, mas, em contrapartida, isso gerava uma ineficiência geral no mercado. Tá? Então, nem sempre a gente vai falar que uma situação em que, no momento seguinte, alguém perdeu eficiência é injusta. Não, muitas vezes ele estava com aquela eficiência naquele patamar por conta justamente de algum problema naquele mercado. Ok? Entendido essa parte? Que não necessariamente toda intervenção ela vai ter que ser ou vai buscar ser Pareto eficiente. Muitas vezes a intervenção do direito deve mirar uma eficiência final, de fato, em que haja desnível entre as pessoas. Vai ser natural que isso aconteça. Ficou entendido essa parte, pessoal? Beleza. Pessoal, aqui só para a gente, então, caminhar para o encerramento da nossa aula, depois eu vou passar um vídeo para vocês sobre a, a, algumas questões que a gente analisou aqui. A gente tem aqui como alguns marcos históricos da análise econômica do direito, né? E a gente sobre algumas delas nós vamos falar no próximo para a matéria da A2, mas a gente tem aqui uma série de aplicações da análise econômica do direito em alguns marcos temporais, tá? Então, num primeiro momento, a teoria econômica, a análise econômica, ela vem para a área, uma área diferente da seara propriamente econômica, na teoria do Anthony Dawes, que fala da teoria econômica da democracia, né? Que é o paradoxo do eleitor médio. É uma maneira de você analisar o fato de que as democracias tendem para o centro. E você explica isso utilizando um modelo que é muito aplicado à política de concorrentes. Tá? Então, na área econômica, quando você tem um mercado competitivo, você tem alguns modelos matemáticos e modelos teóricos que explicam o comportamento dos competidores um versus outros, tá? Um contra os outros. Então, esse modelo matemático, esse modelo teórico, ele foi aplicado em meados do século passado para tentar explicar o fato de que as democracias favoreciam discursos menos radicalizados. Então, se vocês olharem, se vocês fizerem um paralelo histórico, né, se vocês fizerem uma linha do tempo, vocês vão perceber que conforme as democracias foram se consolidando,
principalmente no Ocidente, os eventos mais radicais, ideológicos, de guerra, eles foram cada vez menos acontecendo. Então você teve menos radicalização dos discursos políticos e você teve menos conflitos deflagrados conforme o modelo democrático, como nós conhecemos hoje, ele avançava nas nações. E aí havia uma série de explicações que eram geradas para esse fenômeno, e uma delas foi a aplicação da teoria e de modelos econômicos que analisava a concorrência, que analisavam, né, a concorrência de estabelecimentos comerciais entre si, para trazer isso para a seara política e analisar o comportamento dos políticos dentro de uma democracia. Se vocês tiverem interesse, depois eu passo até um videozinho sobre isso, tá? Posteriormente, acho que na próxima aula dá para a gente fazer isso, né? A aula inicial do próximo semestre, do bimestre. Posteriormente, nós tivemos novamente a contribuição adaptada dessa teoria para analisar a conduta de políticos, né, que é a teoria da escolha pública, que fala muito sobre as falhas de governo, que nós tratamos rapidamente na aula passada. Então, a teoria da escolha pública, ou teoria Public Choice Theory, que é o nome em inglês, ela foi. E muitas vezes, por que eu estou falando o nome em inglês? Porque muitas vezes no direito ela aparece com esse nome, Public Choice, tá? Escolha pública. Ela também utilizou modelos econômicos para poder explicar o comportamento dos agentes políticos. Posteriormente, nós tivemos a lógica da ação coletiva, que era a aplicação também de problemas econômicos, que nesse caso são os bens públicos, né, a uma série de situações políticas e uma série de situações jurídicas. E aí a gente entra efetivamente. Tá bom, obrigado, Júlio. Obrigado. E aí a gente entra efetivamente numa área. Você vê que até esse momento a análise econômica do direito ela está muito ligada a um aspecto mais político, né? E aí a gente começa a entrar na análise econômica do direito da maneira como nós tratamos hoje, principalmente com a obra de Ronald Coase, que fala sobre o custo social, que fala sobre os custos de transação. Essa é uma expressão que nós vamos usar muito a partir das próximas aulas, depois da prova, tá? E depois nós temos o Richard Posner fazendo uma consolidação de todas essas teorias numa obra que ele dá o nome de Análise Econômica do Direito, né? Então ele reúne essas teorias que vieram antes dele a respeito da aplicação de modelos econômicos para outras áreas ligadas à política e ligadas a questões jurídicas, e aí ele chama isso de Análise Econômica do Direito, tá? Posteriormente, nós temos a adaptação da teoria dos jogos e Gary Becker, que pelo menos eu, quando aluno de direito, matéria de direito penal era a que eu mais gostava, sem dúvida é a matéria mais fascinante para mim, mais instigante, que é a aplicação de postulados econômicos à teoria do crime, né? A tentativa de justificar a ação de criminosos, a teoria, uma tentativa de modular a resposta estatal ao crime através de uma análise econômica. Quem vê Big Brother, eu falei sobre isso na aula, né? O Gilberto, né, que é um dos concorrentes do Big Brother, ele falou disso, teve uma grande repercussão no mês retrasado, explicando, né, que a área de interesse dele envolve também questões jurídicas e, com certeza, ele, em algum momento, se baseou na análise de Gary Becker para poder formular as suas considerações, os seus trabalhos. Pessoal, só para a gente, antes da gente finalizar, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo. E aí eu gostaria, só antes da gente terminar, peraí, antes da gente terminar, vocês analisarem esse vídeo aqui e ver se dentro do que nós conversamos isso faz algum sentido para vocês sobre a análise econômica do direito. Peraí. Galera, isso aqui em março, tá? Antes da pandemia. Olha isso aqui. Tá saindo áudio para vocês aí, pessoal? Do vídeo? Tá aparecendo o vídeo, tá saindo áudio? Sim, sim. Beleza, então vamos lá. Vou passar aqui para vocês verem. Aqui, leite,
2,49, 2,59, a média, tá, gente? Arroz de 8,90, 10,90, óleo 3,59. Vocês estão vendo como é que tá os preços agora, como é que os preços estão abusivos? Né? Eu faço uma pergunta para vocês. O ramo alimentício, algum dia ficou fechado? Alguma rede de supermercado ficou fechada durante a pandemia? Teve aumento de imposto? Então por que está aumentando tantos valores agora durante a pandemia, que é produto básico, produto que a população precisa colocar dentro de casa? Agora tem uma coisa aqui, ó. Eu sou deputado estadual, sou membro também da Defesa do Consumidor. Estou entrando agora com a Defesa do Consumidor para poder olhar a situação. Agora estou notificando aqui, também vou notificar o Ministério Público. Porque eu, como deputado estadual, eu tenho a obrigação de representar vocês e dar a voz. Sabe por quê? Porque se a gente não gritar agora, daqui a pouco vai ter arroz de R$ 40, daqui a pouco vai ter feijão de R$ 30. Agora a gente vai entrar lá dentro do supermercado para a gente comparar esses preços que eu mostrei para vocês aqui de março e ver como é que está o preço agora. Olha que covardia, vamos lá. Fala galera, entrando aqui dentro do supermercado aqui, né? Algumas pessoas vão questionar, mas você está querendo aparecer, né? Porque você é deputado, o que chama atenção é que nenhum político vai defender isso não, sabe por quê? O político recebe em dia, recebe quase R$ 25 mil por mês. Aí agora eu faço uma pergunta, é aquele cidadão que está recebendo agora um auxílio emergencial de R$ 300, como é que vai fazer para sobreviver? Entendeu? Então um político nunca vai defender isso aqui não. Para ele o arroz ficar 15, ficar 30, ficar 40, não faz diferença não. Agora para aquele cidadão que está recebendo auxílio emergencial de 300, está até desempregado, como é que é pagar um arroz de quase R$ 30 agora? Então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, para a gente chegar até no Bolsonaro, deixar uma coisa bem clara, viu? Eu não estou aqui contra nenhuma rede de supermercado, não, que talvez até as distribuidoras. As distribuidoras estão passando mais caro, o supermercado tem que passar mais caro. Mas que a gente tem que apurar isso aqui, a gente vai apurar agora. Mostrou para vocês aqui para fazer a comparação, ó, a média do arroz antes da pandemia, de 8 até R$ 3. Agora já está aqui, ó. Ó, aqui, ó, R$21,90. Vou pegar um para levar. R$21,90. Tá? E tem também aqui, ó, R$25. Então a gente tá mostrando para vocês aí. Vamos agora no óleo. A gente tá fazendo a média aqui, né? O óleo, vocês lembram que eu mostrei para vocês de R$3,59? Olha o preço aqui, como é que já tá aqui, ó. Olha lá, ó. R$6, entendeu? Quero deixar uma coisa bem clara, igual eu tô falando. Não tô aqui julgando supermercado, rede de supermercado, não. Quero aqui também provocar as distribuidoras que estão distribuindo o supermercado. Mas quem vai apurar isso aqui é o Ministério Público e a Defesa do Consumidor. Galera, vamos no leite aqui. A média do leite antes da pandemia estava de R$2, R$2,30, até aqui que a gente colocou, R$2,49. A gente já vê aqui já, pode mostrar lá, ó. R$4,49. Olha aí pra você ver. Entendeu? Dobrou, R$4,69. Agora aqui, ó, o que a gente mostrou, né, que foi de R$2,59, tá aqui, ó, agora em setembro, ó, R$4. Então, queria aqui também pedir para você compartilhar esse vídeo, para a gente mobilizar. Por que compartilhar? Porque já vou encaminhar para o Ministério Público e para a Defesa do Consumidor, mas para poder mobilizar o país, para poder olhar isso agora, é urgente. Sabe, pedir até o Bolsonaro para olhar também, porque daqui a pouco, igual eu estou explicando para vocês, isso aqui está R$4 agora, daqui a pouco está R$6 no litro de leite. Entendeu? E como é que vai fazer? E teve aumento de imposto com esses produtos alimentares? Não teve um aumento de imposto, pelo contrário, o que mais cresceu durante a pandemia foi as redes de supermercado. Galera, eu vou pedir para você também, nos comentários, você colocar aí da sua cidade. A gente está aqui em Belo Horizonte, mostrando o Brasil inteiro aí como é que tá os preços aí na sua cidade, e coloca com a nota fiscal. Que em cima da nota fiscal, a gente vai encaminhar para o Ministério Público também. Aqui, ó, média de feijão, R$4,70, R$4,99. Olha como que tá o feijão agora, R$9,49. Quase dobrou o preço. Então compartilha esse vídeo aí, sabe que o povo não tem que pagar a conta não, e eu não vou deixar não. E eu como deputado estadual tenho a obrigação de representar vocês e fiscalizar. O que eu tô fazendo aqui é fiscalizar e representar vocês. Compartilha aí, tamo junto. Galera, todas... Tá bom já de vídeo, um vídeo muito grande, eu deixei que passar quase tudo, mas esse vídeo ele fez muito, viralizou, recebi até no WhatsApp esse vídeo, no ano passado, até por isso tive a ideia de separar para mostrar na sala de aula, mostrei na aula. Mostrei isso na aula passada, no semestre passado, mas é assim, é uma demonstração de tudo que a gente fala na nossa matéria, né, e a maneira como a gente aborda a análise, aborda o direito, né, utilizando ferramentas de análise econômica. E assim, o raciocínio do deputado, né, como ele, isso é uma tradição no Brasil, é de simplesmente olhar para um determinado fenômeno econômico, né,
E imaginar que às vezes as causas desse fenômeno econômico eles são muito simples, né? E são muito fáceis de serem combatidas. E aí, vamos voltar lá para o início da aula, quando eu falei que imaginem que se fosse tão simples assim, né, resolver o problema, bastaria esse deputado chegar na Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais e eu não sei se ele é vereador, deputado, né? Deputado. E simplesmente propor uma lei pedindo, colocando que os preços voltem ao momento anterior à pandemia, né? E quando a gente começa a analisar a nossa matéria, a gente pode até concordar que esses aumentos de preços, eles de fato causam um problema social, de fato eles geram uma situação de instabilidade, mas ao mesmo tempo, todo mundo que passa pela nossa matéria, um aluno que passa pelo curso de Direito e estuda os fenômenos econômicos, ele sabe que esse aumento de preço, ele não é simplesmente, principalmente depois de estudarmos estruturas de mercado, né, que nós falamos sobre questão principalmente de gêneros alimentícios, né, que tem uma concorrência muito grande, mas eles sabem que não é simplesmente por mera vontade que os preços se deslocam, né? E analisando esse vídeo, a gente percebe que o próprio deputado tem a capacidade de dar resposta para essa série de coisas, né? Falando que as pessoas estão em casa, e que está tudo fechado e que agora o preço subiu muito. E não seria difícil imaginar, por exemplo, que eventualmente uma dificuldade de funcionários na área de transportadora, né? Se esses funcionários estavam em casa, isso ia modificar o preço de transporte e, consequentemente, afetar o preço final do alimento. Se as pessoas estão em casa com tudo fechado e não estão gastando dinheiro com outras coisas, o supermercado está aberto, faz sentido imaginar que a demanda por esse tipo de produto também aumenta e, consequentemente, o preço aumenta, né? Então, essa é uma demonstração muito clara de como o público leigo, de como muitas vezes pela falta de conhecimento, a falta até de parar e refletir a respeito de um determinado fenômeno, nós podemos propor coisas completamente equivocadas, né? Então imagina que o deputado convencesse os seus pares e convencesse o aparato judiciário do Estado de Minas Gerais a não só proibir que os preços tivessem esse aumento, mas que garantisse de alguma forma os preços em patamares anteriores. O que ele faria seria simplesmente fazer faltar tudo no supermercado, né? Porque um preço que desloca de 4 para 8 e você obrigar um produtor a vender a 4, provavelmente não vai ser negócio para ele vender, ele vai estar perdendo dinheiro. E aí o que ele faz? Ele deixa de consumir. Eu acho que esse vídeo ele traz assim de uma maneira muito crua, né? Esses atalhos mentais que muitas vezes nós somos levados a fazer para analisar fenômenos econômicos como se fossem produtos simplesmente da vontade, né? De um agente, de poucos agentes, quando na verdade, na maioria esmagadora das vezes, a gente tem uma série de fatores contribuindo para aquela ocorrência e que a tentativa de resolver o problema muitas vezes pode agravar. Então, acabei de dar para vocês um exemplo de como a receita perfeita para o desastre, né? O deputado tem uma ideia de promulgar uma lei proibindo aumento de preço em pleno choque de oferta e choque de demanda numa pandemia, aí sim ele ia conseguir agravar o problema elevado à última potência. E quando... Igor, então você está dizendo que os supermercados têm que ter liberdade para readequar preços, remarcar preços, e não tem que haver fiscalização, não tem que coibir, às vezes, uma prática abusiva? Lógico que lógico que eu não estou falando isso. Mas eu só quero que, daqui para frente, como nós vamos entrar na matéria de uma maneira mais específica, vocês não deixem de ter sempre como um parâmetro a tentativa de analisar o problema, analisar uma questão que nós estamos enfrentando com essa perspectiva mais voltada para a área econômica, né? Com esse ferramental que nós temos à disposição e com esse raciocínio mais das consequências de determinada atitude e do que causou, às vezes, aquela situação, e não simplificar o problema para meramente uma questão de justiça. Isso é justo? Isso é moral? Isso é ético? Bom, então a resposta é essa. Não, não é isso que a nossa matéria propõe. O que nós propomos é um aprofundamento dessas questões, visando principalmente tomar esses raciocínios emprestados da área da economia para que a gente possa tentar dar uma solução mais adequada, mais eficiente ao problema que nós estamos enfrentando. Pessoal, então, da minha parte, já estamos caminhando para o final. Deixa eu só tirar um print aqui da tela com os alunos, para eu poder colocar a presença. Mas, enquanto isso, eu queria saber de vocês se há alguma dúvida dentro do que foi falado, lembrando que
Na próxima aula, nós teremos a revisão de todo o conteúdo até aqui, com a execução de alguns exercícios, para que vocês tenham uma noção de como eu faço, como eu preparo a prova, tá? Mas, antes da gente encerrar, queria saber se há alguma dúvida da parte de vocês, se há algo que não ficou claro do que foi explicado, que vocês gostariam de perguntar agora. Ou se está todo mundo sabendo tudo e vai ser só nota 10 na nossa prova. Próxima aula é a última antes da prova, isso. Isso aí, Amaro. Para esse bimestre não vai ter trabalho, vai ser para o próximo, tá, João? Até porque na nossa matéria também, as próximas matérias, elas são mais, não é de difícil compreensão, né, mas elas são mais específicas, né? Então acho que o trabalho ajuda mais na próxima prova. Professor, Oi. bom dia, com licença. Essa matéria é a mesma coisa que economia política? Não, não, principalmente a partir de agora vai ser cada vez mais diferente. Até o momento, como a turma de vocês não estudou economia política comigo, eu gastei um tempo relevante fazendo uma retomada de alguns conceitos de economia política, tá? Mas a partir de agora ela vai ser cada vez mais diferente de economia política. Até o momento a gente compartilhou muitas coisas entre a matéria de economia política e a nossa matéria, mas a partir de agora a gente não vai encontrar de novo conceitos específicos de economia política, só de análise econômica do direito. Obrigada. De nada. Pessoal, então, tudo certo. Se não houver perguntas, vocês estão liberados. Se houver perguntas, estou à disposição. Já peguei aqui a lista de presença, tá? Valeu, boa semana para vocês também. Cuidado aí, se cuidem. O senhor colocou presença para mim, professor? Eu não sei É, se o nome está aí. é Yara que tá falando, não é, Yara? É, sim, senhor. Calma aí. Sim, sim, tá aqui. Obrigada, professor. Nada. Uma boa semana, tá? Eu também, obrigado.